O Castelo Animado. Diana Wynne Jones. Este é para Stephen. A ideia para este livro me foi sugerida numa escola que eu visitava, por um menino que me pediu que escrevesse um livro chamado O Castelo Animado. Anotei o nome dele e o guardei num lugar tão seguro que até hoje não consegui encontrá-lo. Gostaria de agradecer muito a ele. Capítulo 1, no qual Sophie fala com chapéus. A terra de Ingari, onde coisas como botas de 7 léguas e mantos de invisibilidade existem, é um verdadeiro infortúnio ser a mais velha de 3 irmãs. Todos sabem que é você que vai sofrer o primeiro e maior fracasso se as 3 saírem em busca da sorte. Sophie Hatter era a mais velha de 3 irmãs, e não era nem mesmo a filha de um pobre lenhador, o que lhe poderia ter dado alguma chance de sucesso. Seus pais eram abastados, donos de uma chapelaria na próspera cidade de Market Chapin. Na verdade, a mãe morrera quando Sophie tinha 2 anos e a irmã Letty 1, e o pai se casara com a vendedora mais nova da loja, uma jovem linda e loura, chamada Fanny, que logo deu à luz a terceira irmã, Martha. Isso deveria ter feito de Sophie e Letty as irmãs feias, mas na verdade, as 3 garotas cresceram muito bonitas. Embora Letty fosse considerada a mais bonita, Fanny tratava as 3 garotas com a mesma bondade e de modo nenhum favorecia Martha. O Sr. Hatter tinha orgulho das 3 filhas e colocou todas na melhor escola da cidade. Sophie era a mais estudiosa, lia muito e logo se deu conta de que tinha pouca chance de um futuro interessante. Para ela, isso foi uma decepção, mas mesmo assim continuou feliz, cuidando das irmãs e preparando Martha para buscar sua sorte quando chegasse a hora. Como Fanny estava sempre ocupada na chapelaria, era Sophie quem cuidava das 2 irmãs mais novas. Havia muitas ocasiões de gritos e cabelos puxados. Letty não se sentia nem um pouco resignada em ser aquela que, ao lado de Sophie, estava destinada a ter menos sucesso. Não é justo, gritava Letty. Por que Martha deveria ficar com o melhor? Só porque nasceu caçula? Eu vou me casar com um príncipe. Vou sim, ao que Martha sempre replicava que ela seria muito rica sem ter que se casar com ninguém. Então, Sophie tinha que separá-las e consertar-lhes a roupa. Era muito hábil com a agulha. Com o passar do tempo, começou a fazer roupa para as irmãs. Havia um vestido de um rosa vivo que fizera para Letty no feriado de 1º de maio. Antes de essa história de fato começar, é que Fanny dizia que parecia ter saído da loja mais cara de Kingsburg. Na época, todos começaram a falar da bruxa das terras desoladas. Diziam que a bruxa havia ameaçado a vida da filha do rei e que este ordenara a seu mágico pessoal, o mago Suliman, que fosse às terras desoladas negociar com a bruxa. E parecia que o mago Suliman havia não só falhado na negociação, como acabara morto por ela. Assim, quando alguns meses depois, um castelo alto e negro surgiu de repente nas colinas, lançando nuvens de fumaça preta de suas 4 torres altas e finas, todos estavam convencidos de que a bruxa saíra das terras desoladas, outra vez, e estava prestes a aterrorizar o país. Da mesma forma que fizera 50 anos antes. Todo mundo ficou muito assustado mesmo. Ninguém saía sozinho, principalmente à noite. Mas, aterrorizante ainda, é que o castelo não ficava sempre no mesmo lugar. Às vezes, era uma mancha comprida e negra no pântano noroeste. Outras vezes, se erguia acima dos rochedos ao leste. E às vezes descia e se assentava no Urzal, pouco além da última fazenda ao norte. Em certas ocasiões, dava para vê-lo se movendo, a fumaça saindo das torres, em rolos cinzentos e sujos. Por algum tempo,
Todo mundo tinha certeza de que o castelo logo desceria até o vale, e o prefeito falava em pedir ajuda ao rei. No entanto, o castelo continuou perambulando pelas colinas, e soube-se que ele não pertencia à bruxa, mas sim ao mago Hall. Este já era um mal bastante. Embora não parecesse querer deixar as colinas, sabia-se que se divertia colecionando garotas e sugando-lhes a alma. Algumas pessoas diziam que ele devorava o coração delas. Era um mago cruel e desalmado, e nenhuma garota estava a salvo dele, se fosse apanhada sozinha. Sophie, Letty e Martha, assim como todas as outras jovens de Market Champagne, eram advertidas de que nunca saíssem sozinhas, que era uma grande contrariedade para todas. Elas se perguntavam que fim o mago Hall dava a todas as almas que colecionava. Logo, porém, elas se viram com outra preocupação, pois o Sr. Hatter morreu subitamente, assim que Sophie tinha idade suficiente para deixar a escola. Ficou claro que o Sr. Hatter tinha um orgulho exagerado das filhas. As mensalidades que ele vinha pagando haviam deixado a chapelaria com dívidas bastante pesadas. Logo após o enterro, Fanny sentou-se na sala de visitas da casa adjacente à chapelaria e explicou a situação. Infelizmente, vocês todas vão ter de deixar a escola, disse. Estou fazendo todas as contas possíveis e é a única maneira que vejo de manter a loja e cuidar de vocês três. É assentá-las como aprendizes em algum lugar. Não é prático mantê-las todas aqui na loja. Não podemos nos dar a esse luxo. Então, eis o que decidi. Letty, primeiro. Letty ergueu o rosto, resplandecente de saúde e beleza, que nem o sofrimento, nem as roupas pretas conseguiam ocultar. Eu quero continuar estudando, disse ela. E você vai, querida, disse Fanny. Arranjei para que você seja aprendiz no Césares, o café na praça do mercado. Eles são conhecidos por tratarem seus aprendizes como reis e rainhas. E você deve ser muito feliz lá, além de aprender uma profissão útil. A senhora Césares é uma boa cliente e amiga, e concordou em aceitá-la como favor. Letty riu, de uma forma que demonstrava que não estava nem um pouco satisfeita. Bem, obrigada, disse ela. Não é uma sorte que eu goste de cozinhar? Fanny pareceu aliviada. Letty podia ser embaraçosamente determinada às vezes. Agora, Martha, disse ela, sei que você é jovem demais para trabalhar fora. Então pensei em algo que lhe oferecesse um aprendizado longo e tranquilo, e continuasse sendo útil a você. Seja lá o que decidir fazer depois. Conhece minha velha amiga de escola, Annabel Fairfax? Martha, que era esguia e clara, fixou os olhos grandes e cinzentos em Fanny, de maneira quase tão determinada quanto Letty. Refere-se àquela que fala muito? Perguntou. Ela não é uma feiticeira? É, com uma linda casa e clientes por todo Fonding Valley, disse Fanny ansiosa. Ela é uma boa mulher. Martha, vai lhe ensinar tudo o que sabe e muito provavelmente a apresentará a pessoas importantes que conhecem Kingsburg. Você estará bem estabelecida quando ela tiver concluído o trabalho com você. É uma mulher simpática, admitiu Martha. Tudo bem. Sophie, ao ouvir, sentiu que Fanny havia resolvido tudo exatamente como deveria ser. Letty, a segunda filha, não tinha grandes chances de conquistar muito. Então Fanny a colocou no lugar onde pudesse encontrar um jovem e belo aprendiz e viver feliz para sempre. Martha, destinada a se dar bem e fazer fortuna,
Teria feitiçaria e amigos ricos para ajudá-la. Quanto à própria Sophie, esta não tinha dúvidas do que estava por vir. Portanto, não ficou surpresa quando Fanny disse: "Agora, Sophie, querida, parece certo e justo que você, sendo a mais velha, herde a chapelaria quando eu me aposentar. Portanto, resolvi eu mesma tomá-la como aprendiz, para lhe dar a oportunidade de dominar o negócio. O que acha disso?" Sophie não podia dizer que simplesmente se sentia resignada à chapelaria. Agradeceu a Fanny. "Então está resolvido", afirmou Fanny. No dia seguinte, Sophie ajudou Marta a arrumar suas roupas numa caixa, e na manhã do outro dia, todas ajudaram a embarcar numa carroça, parecendo pequena, esperdigada, nervosa, pois o caminho de Upper Fonding, onde morava a Sra. Fairfax, ficava além das colinas, depois do castelo animado do Mago Hall. Marta estava assustada, o que era compreensível. "Vai dar tudo certo com ela", disse Letty, que recusou qualquer ajuda com as malas. Quando a carroça estava fora do campo de visão, Letty enfiou todos os seus pertences numa fronha, pagou ao criado do vizinho 6 pence para levá-la num carrinho de mão até aos Césares na praça do mercado. Letty marchou atrás do carrinho, parecendo muito mais alegre do que Sophie esperava. De fato, ela teve a presença de espírito de limpar a poeira da chapelaria de seus pés. O criado retornou com um bilhete rabiscado por Letty, dizendo que ela havia colocado suas coisas no dormitório feminino e que o Césares parecia muito divertido. Uma semana depois, o carroceiro trouxe uma carta de Marta, dizendo que ela chegara em segurança e que a Sra. Fairfax era muito querida e usa mel em tudo. Ela cria abelhas. Isso foi tudo que Sophie soube de suas irmãs durante algum tempo, pois começou seu próprio aprendizado no dia em que Marta e Letty partiram. Sophie, naturalmente, já conhecia bastante bem o negócio de chapéus. Desde garotinha, entrava e saía correndo dos grandes galpões do pátio, onde os chapéus eram moldados em blocos, e flores e frutas e outros ornamentos eram feitas de cera. Sophie conhecia as pessoas que trabalhavam ali. A maior parte já estava ali quando o pai dela era garoto. Conhecia Bessie, a única balconista que restava. Conhecia os clientes que compravam os chapéus, e o carroceiro, que trazia chapéus de palha crua do interior para serem preparados no galpão. Conhecia os outros fornecedores e sabia como fazer feltro para chapéus de inverno. Não havia muito que Fanny pudesse lhe ensinar, exceto talvez a melhor forma de fazer um cliente comprar um chapéu. "Você conduz o cliente ao chapéu certo, querida", afirmou Fanny. "Mostre primeiro os que não vão servir, de modo que eles vejam a diferença tão logo coloquem o certo." Na verdade, Sophie não vendia muitos chapéus. Após um dia ou dois, observando no galpão, e outro dia visitando o vendedor de tecido e negociante de seda com Fanny, esta a pôs para aprender a decorar chapéus. Sophie ficava numa pequena alcova nos fundos da loja, costurando rosas em gorros e véus em chapéus, debruçando-os todos com seda, decorando-os elegantemente com frutas e cera e fitas. Ela era boa nisso e gostava de fazê-lo, mas sentia-se isolada e um pouco entediada. O pessoal da oficina era muito velho para ser divertido. E além disso, tratava-a como alguém à parte, a futura herdeira do negócio. Bessie a tratava da mesma forma. De qualquer maneira, o único assunto de Bessie era o fazendeiro com quem se casaria na semana seguinte ao 1º de maio. Sophie quase invejava Fanny, que podia sair para negociar com o vendedor de seda sempre que quisesse. A coisa mais interessante era a conversa dos fregueses. Ninguém compra um chapéu sem fofocar. Sophie ficava sentada em seu quartinho,
costurando e ouvindo que o prefeito não comia verduras, que o castelo do Mago Hall havia se deslocado para os penhascos novamente, e aquele homem, sussurro, sussurro, sussurro. As vozes sempre baixavam quando falavam no Mago Hall. Mas Sophie deduzia que ele pegara uma garota mais baixo no vale no mês passado. Barba Azul, diziam os sussurros. E então as vozes voltavam a se tornar audíveis, para observar que Jane Farrier estava uma verdadeira desgraça com o cabelo daquele jeito. Aquela era uma que nunca atrairia nem mesmo o Mago Hall, muito menos um homem respeitável. Então se ouvia um fugaz e temeroso sussurro sobre a bruxa das terras desoladas. Sophie começou a achar que o Mago Hall e a bruxa das terras desoladas deveriam ficar juntos. Eles parecem feitos um para o outro. Alguém deveria arranjar esse casamento, disse ela ao chapéu que costurava naquele momento. No entanto, no fim do mês, as fofocas na loja pareciam de repente ser todas sobre Letty. O Césares, aparentemente, estava repleto de cavalheiros, da manhã à noite, comprando grande quantidade de bolo e exigindo que fossem servidos por Letty. Ela já recebera 10 propostas de casamento, do filho do prefeito ao rapaz que varria as ruas, e tinha recusado todas, dizendo que era muito jovem para se decidir. Eu diria que é muito sensata da parte dela, afirmou Sophie a um gorro a que prendia a seda. Fanny estava satisfeita com as notícias. Eu sabia que ela ia ficar bem, disse contente. Ocorreu a Sophie que Fanny estava feliz por Letty não se encontrar por perto. Letty é ruim para a clientela, disse ela ao gorro, plisando a seda cor de cogumelo. Ela faria até você parecer glamuroso, sua coisinha velha. Outras mulheres olham para Letty e se desesperam. À medida que as semanas se passavam, Sophie falava cada vez mais com os chapéus. Não havia muita gente com quem conversar. Fanny estava fora, negociando ou tentando atrair fregueses, grande parte do dia. E Bessie estava ocupada, servindo e contando todos os seus planos de casamento. Sophie adquirira o hábito de pôr, conforme ia terminando, cada chapéu em seu suporte, onde eles ficavam parecendo com uma cabeça sem corpo. Ela fazia uma pausa para dizer a cada um como o corpo deveria ser. Adulava os chapéus um pouco, como o lojista devia adular os clientes. Você tem um encanto misterioso, disse ela a um que era todo de véus com um brilho ocultos. A um de abas largas e cor de creme, com rosas debaixo da aba, ela disse: Você vai ter de se casar por dinheiro. E a um de palha, cor de lagarta, com uma pena anelada e verde, ela disse: Você está novo como uma folhinha de primavera. Aos gorros cor-de-rosa, ela dizia que tinham charme e covinhas, e aos chapéus da moda, que eram espirituosos. Disse ao gorro plisado cor de cogumelo: Você tem um coração de ouro, e alguém de posição alta verá isso e se apaixonará por você. Isso porque ela sentia pena daquele gorro. Ele parecia tão exagerado e feioso. Jane Farrier veio à chapelaria no dia seguinte e o comprou. De fato, o cabelo dela parecia um pouco estranho, pensou Sophie, espiando de seu quartinho, como se Jane o houvesse enrolado em torno de uma série de atiçadores de brasa. Parecia uma pena que ela tivesse escolhido aquele gorro, mas aparentemente todo mundo estava comprando chapéus e gorros naqueles dias. Talvez fosse a conversa de vendedora de Fanny, ou quem sabe a chegada da primavera, mas a chapelaria estava sem sombra de dúvida se recuperando. Fanny começou a dizer com um pouco de culpa: Acho que não devia ter tido tanta pressa em arranjar um lugar para Martha e Letty. Nesse ritmo, provavelmente conseguiríamos nos manter. Havia tantos clientes, à medida que abril chegava ao fim, e o 1º de maio se aproximava, que Sophie teve de pôr um vestido cinza recatado e ajudar na loja também. No entanto,
tamanha era a demanda que ela mal tinha tempo de costurar os chapéus, entre um cliente e outro. E todas as noites os levava para a casa ao lado, onde trabalhava à luz da lamparina, madrugada adentro, para que tivesse chapéus à venda no dia seguinte. Chapéus verdes lagarta, como o da mulher do prefeito, eram muito procurados, assim como gorros cor-de-rosas. Então, na semana que antecedeu o 1º de maio, uma pessoa entrou na loja e pediu um cor de cogumelo com pregas, igual ao que Jane Farrier estava usando quando fugiu com o conde de Caterac. Naquela noite, enquanto costurava, Sophie admitiu para si mesma que sua vida era bastante sem graça. Em vez de conversar com os chapéus, ela experimentou cada um deles, ao finalizá-los, e olhou-se no espelho. Foi um erro. O vestido cinza, muito sério, não combinava com Sophie, principalmente quando seus olhos estavam avermelhados pelo esforço de costurar e como seu cabelo era cor de palha avermelhada. Tampouco ficavam bem nela o verde lagarta ou cor-de-rosa. O de pregas cor de cogumelo a deixava com uma aparência simplesmente enfadonha. Como uma velha criada, disse Sophie. Não que ela quisesse fugir com algum conde como Jane Farrier, ou mesmo sonhasse com toda a cidade lhe pedindo a mão, como Letty, mas queria fazer algo. Não sabia bem o que. Um pouco mais interessante do que costurar chapéus. Ela pensou em encontrar tempo no dia seguinte para ir falar com Letty, mas não foi. Ou não encontrou tempo, ou não encontrou disposição. Ou pareceu-lhe uma grande distância até a praça do mercado. Ou ela se lembrou de que, sozinha, corria perigo com o Mago Hall. De qualquer forma, a cada dia parecia mais difícil sair para ver a irmã. Era muito estranho. Sophie sempre acreditara que era tão determinada quanto Letty. Agora, descobria que havia algumas coisas que ela só podia fazer quando não houvesse mais desculpas. Isso é um absurdo, disse Sophie. A praça do mercado fica a apenas 2 ruas daqui. Se eu correr... E jurou para si mesma que iria até os Césares, quando a chapelaria fechasse para o 1º de maio. Nesse meio tempo, um novo boato chegou à loja. O rei havia brigado com seu irmão, príncipe Justin. E o príncipe fora para o exílio. Ninguém sabia qual fora o motivo da briga, mas o príncipe de fato passara por Market Champagne disfarçado, alguns meses antes, e ninguém soubera. O conde de Caterac fora enviado pelo rei à procura do príncipe, quando por acaso conheceu Jane Farrier. Sophie o viu e ficou triste. Parecia que coisas interessantes aconteciam mesmo, mas sempre com outras pessoas. Ainda assim, seria bom ver Letty. Chegou o 1º de maio. Os folguedos enchiam as ruas desde o amanhecer. Fanny saiu cedo, mas Sophie tinha alguns chapéus para terminar. Ela cantava enquanto trabalhava. Afinal, Letty estava trabalhando também. O Césares ficava aberto até o meio-dia nos feriados. Vou comprar um daqueles bolinhos com creme, decidiu Sophie. Há séculos não como um. Ela via as pessoas passarem pela janela com roupas coloridas. Vendedores de souvenirs, outros em pernas de pau, e sentiu-se muito animada. Mas, quando finalmente pôs um chale cinza sobre o vestido cinza e saiu à rua, não estava mais animada. Sentia-se prostrada. Havia gente demais passando, rindo e gritando. Barulho e agitação em excesso. Para Sophie, era como se nos últimos meses, que passara sentada, costurando, a tivesse transformado numa velha, ou numa semi-inválida. Ela apertou o chale em torno do corpo e seguiu furtivamente, mantendo-se perto das casas, evitando ser pisoteada pelas pessoas com seus melhores sapatos, ou empurrada por cotovelos em fartas mangas de seda. Quando veio uma saraivada de estrondos de algum lugar acima deles, Sophie pensou que fosse desmaiar. Ergueu os olhos e viu o castelo do Mago Hall.
logo ali, na colina acima da cidade, tão perto que parecia estar pousando sobre os chalés. Chamas azuis eram lançadas de todas as 4 torres do castelo, trazendo com elas bolas de fogo azul que explodiam no céu de forma medonha. O Mago Hall parecia ofendido pelo 1º de maio. Ou talvez fosse uma tentativa de participar à sua moda. Sophie estava aterrorizada demais para se importar com isso. Ela teria voltado para casa, se a essa altura não estivesse no meio do caminho dos Césares. Então, correu. "O que me fez pensar que eu queria uma vida interessante?" perguntou ela, enquanto corria. "Eu teria muito medo. É o que dá ser a mais velha de 3. Quando alcançou a praça do mercado, estava pior, se isso fosse possível. A maior parte das hospedarias ficava na praça. Turbas de jovens andavam para lá e para cá, pavoneando-se sob o efeito da cerveja, casacos e mangas longas e batendo suas botas afiveladas, que jamais sonhariam usar num dia de trabalho, falando alto e abordando atrevidos as garotas. Estas passeavam aos pares, prontas para serem abordadas. Era perfeitamente normal para o 1º de maio. Mas Sophie sentia medo disso também. E quando um jovem, num fantástico traje azul e prata, avistou Sophie e resolveu abordá-la, ela se encolheu no vão da porta de uma loja e tentou esconder-se. O jovem olhou-a surpreso. "Está tudo bem, meu ratinho cinzento?" disse ele rindo, com certa compaixão. "Só quero lhe oferecer uma bebida. Não fique tão assustada." O olhar de pena fez Sophie sentir-se extremamente envergonhada. Ele era um tipo muito vistoso, com o rosto sofisticado e anguloso, um tanto velho, já passando dos 20 anos. O cabelo louro, prateado, de forma rebuscada. Suas mangas esvoaçavam mais do que a qualquer outros na praça, depruadas e com detalhes em prata. "Ah não, obrigada, senhor", gaguejou Sophie. Eu estou indo ver minha irmã. Então, por favor, faça isso", riu o ousado jovem. "Quem sou eu para separar uma jovem tão bonita de sua irmã? Gostaria que eu a acompanhasse, já que parece tão assustada?" Ele falou com gentileza, o que deixou Sophie ainda mais envergonhada. Não, obrigado, senhor", arquejou ela e passou rapidamente por ele, que usava perfume também. O aroma de jacintos seguiu-a enquanto ela corria. "Que homem refinado", pensou Sophie, abrindo caminho entre as mesinhas do lado de fora dos Césares. As mesas estavam lotadas. O interior do estabelecimento também estava cheio e tão barulhento quanto a praça. Sophie localizou Letty na fila de ajudantes no balcão, por causa do grupo de patentes filhos de fazendeiros, debruçados sobre ele, gritando comentários para ela. Letty, ainda mais bonita e talvez um pouco mais magra, colocava bolos em sacolas e mais rápido que podia, torcendo cada sacola habilmente e olhando para trás, sob o cotovelo, com um sorriso e uma resposta para cada sacola que torcia. Ouviam-se muitas risadas. Sophie teve de lutar para conseguir chegar ao balcão. Letty a viu. Pareceu abalada por um momento. Então seus olhos e seu sorriso se abriram e ela gritou: "Sophie!" "Posso falar com você?" berrou Sophie. "Em algum lugar?" continuou, um tanto indefesa, enquanto um enorme e bem vestido cotovelo a afastava do balcão. "Só um momento", respondeu Letty. Virou-se para a garota ao seu lado e sussurrou algo. A garota assentiu, deu um sorriso e veio para o lugar de Letty. "Vocês terão que se contentar comigo", disse a multidão. "Quem é o próximo?" "Mas eu quero falar com você, Letty", disse um dos filhos de fazendeiros. "Fale com a Carrie", respondeu ela. "Eu quero conversar com minha irmã." Ninguém pareceu de fato se importar. Empurraram Sophie
até a extremidade do balcão, onde Letty erguia uma aba e lhe fazia sinal. E disseram-lhe que não retivesse Letty o dia todo. Quando Sophie passou para o outro lado do balcão, Letty agarrou-lhe o pulso para os fundos da loja, até uma sala cercada por estantes de madeira, todas repletas por filas de bolos. Letty puxou 2 bancos. "Sente-se", disse ela. Olhou na estante mais próxima distraída e entregou a Sophie um bolinho com creme tirado de lá. "Talvez precise disso." Sophie afundou-se no banco, aspirando o cheiro delicioso do bolo, e sentiu-se um pouco chorosa. "Ah, Letty", disse, "estou tão feliz em ver você." "É, e estou feliz por estar sentada", disse Letty. "Olhe, eu não sou Letty, sou Marta."